E aí, pessoal, tudo bem? Bora que bora! Professor Emerson Soares, é isso mesmo, professor de Sociologia aqui do curso acadêmico. Bora, gente! Vamos lá, galerinha do bem. O nosso tema de hoje é o papai. É isso aí, é o papai. É o papai da sociologia. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre Emile Durkheim, ok? É, nosso querido. Bom, a gente vai discutir duas coisas dele hoje. A gente vai discutir a primeira questão, que é o que, senhoras e senhores? A gente vai discutir as regras. Peraí, professor. Regra? É? Uai. Você está pensando o quê? Que pode chegar e fazer de qualquer jeito? Não pode. É? Então, grande questão, ou a grande questão de Emile Durkheim é construir um método, um procedimento para quê, senhoras e senhores? Para a sociologia, que é a ciência da sociedade. E nós vamos falar então sobre o elemento que ele acabou estudando, um aspecto anômico. Peraí, professor, o que é anomia? Não normas. A ausência de normas e regras, né, que vão levar a sociedade a uma série de problemas, a uma série de dificuldades. E uma que ele estudou, né, que ele trabalhava bastante com estatística, foi a questão do suicídio, né? Pô, peraí, professor, estatística? Nós estamos no século XIX. Essa galera não faz estudo antropológico, essa galera não faz, né, processo etnográfico. Peraí, professor, que série de palavras são essas? Né? A galera não fica sentada num banquinho olhando para a galera e falando assim: tô entendendo. Não. Né? Esse processo aqui, ele e se dá através de dados estatísticos, levantamento de fontes, beleza? É a partir daí que o nosso amiguinho aqui, ele então trabalha o processo dele, ok? Eu preciso então citar vocês, ou situar vocês, do contexto que acontece do século XIX, né, a partir de 1850, especificamente a partir de 1848. Né? O que acontece? Primavera dos povos, pessoal. Nessa primavera dos povos, eu tenho dois vetores. Eu preciso que vocês pensem no seguinte. O século XVIII, ele é considerado o grande século por causa de quê, pessoal? Revolução. Peraí, professor, o senhor falou revolução 3 vezes. É que foram tantas as grandes transformações, né, as transformações radicais, que eu tenho que parar para pensar nisso. Perfeito? Como assim? Eu tive Revolução Francesa, eu tive revoluções liberais, eu tive Revolução Industrial. E este processo, ele caminha para a Primavera dos Povos ali a partir de 1848. O que é essa Primavera dos Povos, pessoal? Vamos lá. A gente discutiu Marx na última aula. Quando a gente discutiu Marx, eu falei para vocês de dois tipos de consciência, né? Ou seja, o ser consciente, tá, de si, e a consciência do ser, né, a consciência social. Peraí, professor, consciência social? É o comportamento que o indivíduo tem. E aí ele vai discutir aqui uma coisa que a gente chama de papéis sociais. É isso mesmo. Eu sou o quê, galera do bem? Eu sou um ator. Peraí, professor, o senhor não é professor? Sim, mas essa é uma das minhas faces. Eu sou professor, eu sou pai, eu sou tio, eu sou marido, eu sou filho. Filho é um pouquinho pesado, lembro de mamãe, né, que se foi, mas tudo bem, né? Ainda tenho meu pai. Eu sou irmão, eu sou sobrinho, eu fui neto. Ou seja, dentro de mim habitam diversos elementos. E cada uma dessas figuras, ou seja, cada um desses indivíduos, tem o que nós vamos chamar de máscara social. Perfeito? É isso mesmo. Ou seja, diante dessa perspectiva, esses anos aqui que nós estamos, né, de grandes transformações ou de grandes revoluções, ele traz o quê, pessoal? Ele traz uma transição e uma consolidação da segunda revolução industrial. Peraí, professor, não entendi. Isso mesmo, segunda revolução industrial. Peraí, o que é a segunda revolução industrial, professor? Expansão no século XIX da indústria para outras regiões.
Mas a indústria ela vai preconizar, necessitar e precisar de quê, meus jovens, meus queridos? Simples. Eu preciso de mercado. Vai, professor. Ué. DIT. Vamos lá? Aqui eu tenho um elemento que chama DIT, tá? Divisão Internacional do Trabalho. Cada um ou cada grupo vai ficar responsável por um determinado setor. Acima da linha do Equador, indústria, indústria, indústria. E abaixo da linha do Equador, opa! Fornecedores de mão de obra e de matéria-prima. Tanto é que o Brasil vai ter sua industrialização, né, muito e muito tardiamente. É isso mesmo, a partir de 1940. Então, o que eu tenho a ver aqui, pessoal? Eu tenho um desenvolvimento, ok? Espera aí, professor, vamos lá, deixa eu só apagar aqui, né? Mais um pouquinho, tá? Tá vendo? A tecnologia é mágica, né? Eu adoro a tecnologia. Eu tenho um desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Desenvolvimento da tecnologia, não. Deixa eu só fazer uma correção. Tecnologia é o estudo da técnica. Né? Eu tenho uma evolução da técnica. A técnica é a arte de fazer. Então eu tenho um desenvolvimento técnico que vai levar a uma ampliação, né, das técnicas produtivas, das técnicas de estudo, né? E ampliação das áreas do processo de quê, senhoras e senhores? Da indústria, ok? E, consequentemente, com esse processo de avanço técnico, há uma ação imperialista, né? E essa ação imperialista, ela vai levar o quê, pessoal? A anexação de novos territórios, vai levar ao quê? Ao neocolonialismo, ok? Então, leva ao neocolonialismo. Professor, o que é esse neocolonialismo? Dominação da África e da Ásia. Com qual espírito se faz a dominação da África e da Ásia? Simples. Esse povo subdesenvolvido, bárbaro, chegando às raias da selvageria. Vamos separar selvagem de bárbaro. Selvagem age como se fosse um animal, age por instinto. O bárbaro tem uma certa organização social, mas vive guerreando, não é dotado de capacidade, né, e nem de condições de decidir por si próprio. É o meu fardo, ou seja, eu, europeu, homem branco, tirar essa galera de quê, pessoal? Galera! Aqui eu não estou usando galera como um adágio ou como um termo, né? Das galés, ok? Das galés. Aquele grupo de pessoas nas galés que faziam a movimentação dos barcos, perfeito? Então eu sou obrigado a tirar esta galera, né, em evolução e trazê-los ao processo de desenvolvimento e de evolução das suas condições. Perfeito, pessoal? Pronto, é isso aí. Esse aqui é o contexto, só para a gente começar. Vamos lá, pessoal? Bom, a etapa positivista. O que eu preciso pensar aqui, pessoal, dentro dessa etapa positivista? Bom, eu tenho então um grande camarada, né, que foi Augusto Comte. E de quem que eu estou falando, pessoal? Olha o rosto bonito dele aqui ao fundo, Émile Durkheim. Então ele vai ter duas etapas, né? São faces da mesma moeda, que é Émile Durkheim, ok? Ele tem então um projeto científico que aqui, pessoal, ele vai fazer o quê? Pessoal, toda a ciência tem um conjunto, ou um modelo, ou um método, ou um procedimento. Não entendi, professor. Simples, né? Eu sempre vou perguntar aqui para o pessoal do estúdio. Galera, vocês pescam? A galera pesca aqui no fundo. Todo mundo aqui, ó, pescador de primeira, né? O Sushi tá ali fazendo assim para mim que não. Não, o Sushi pesca. Bom, pessoal, o que é esse processo de pesca? O que eu quero que vocês reflitam junto comigo? Quando você vai pescar, você tem o quê? Você tem um barco, ok? Você vai de barco. O que você faz? Se você vai de barco, você tem que desligar o motor, porque o barulho, né, vibra, né, e o peixe, ó, some. O que você faz? Você precisa, então, amarrar o barco em algum local. Onde é que você amarra o barco? No graveto mais fino,
peraí, professor, se o senhor amarrar o barco no graveto mais fino, no galho mais fino, ele vai quebrar. Você entendeu? A sociologia está precisando de uma estrutura de ancoragem para que ela possa executar o seu trabalho. Beleza? Então ela precisará de uma âncora firme, ok? E aí ela está buscando, ele está buscando esse modelo, né, científico. Perfeito? E diferentemente, ó, isso aqui é igual, isso aqui é diferente, né? Deixa eu só apagar aqui, vou fazer mais bonitinho, tá bom? Tá? Isso aqui é igual, isso aqui é diferente. Opa, é ele quem? O Emile Durkheim, ele é diferente do Augusto Comte. Por quê? Porque o Augusto Comte, ele buscará esse modelo científico aonde? Aonde, pessoal? Simples. Ele vai buscar esse modelo na física, na biologia. Perfeito? Ok. Outra coisa que ele está diferente, ele não está buscando fazer uma análise. Olha, o que a psicologia faz, pessoal? Ela faz você, psicologia, estudo da psique. Da psique. Ok. Então, esse estudo da psique, ela te leva, cria elementos para você resolver os problemas. Augusto Comte quer, no caso aqui, Emile Durkheim, está querendo só fazer o quê, pessoal? Entender e analisar. Perfeito? Então, a influência positivista, o que ele vai buscar então? Descrição, o que ele vai fazer? Descrição de eventos de caráter social. Pronto, vimos então essa sua primeira etapa. E aí eu tenho então a etapa funcionalista, pessoal, ok? Vi então a primeira etapa, que é a sua etapa o quê, pessoal? É a sua etapa positivista, e ele então terá a sua etapa funcionalista. Então ele terá influências de Comte, que é francês, que terá influências de Comte, Quem é que vai influenciar Comte? Comte, vai trabalhar com Saint-Simon, Saint-Simon, Quem que é essa galera, pessoal? Essa galera, então, está buscando fazer o quê, pessoal? Vamos lá? Todo modelo francês, político, econômico, educacional, toda a estrutura social, ela quebra. Nessa quebra, nessa ruptura, inclusive, eu tenho processos que são ali, ó, vamos lá, de criação da educação pública, processo de ampliação dessa educação pública, Isso vai ser feito, como você deve ter observado em história, Esse processo de educação vai ser criado ali por quem? Por Napoleão Bonaparte, com o objetivo de instrumentalizar as pessoas para o exercício das funções burocráticas dentro de quê, meus nobres? Dentro do governo francês. O detalhe é o seguinte: se vocês tiverem observado a série de etapas e de evoluções de transição da Revolução Francesa, vocês observaram o quê? Uma série de mudanças, de modificação. Nessa série de mudanças de modificação, eu tenho o quê, meus amores? Simples. Eu preciso ter uma consolidação dos elementos culturais para que eles se tornem de consenso universal. E essa galera está querendo criar algo um pouco mais rápido. E aí eu tenho o meu amigo, que é o Saint-Simon e o Augusto Comte. Os dois vão ter uma certa divergência nessa perspectiva, perfeito? Então aí eu tenho a influência francesa, dessa questão do positivismo. Essa influência em quem, pessoal? Emile Durkheim. E eu tenho a sua etapa funcionalista, que no caso será inglesa, Ou seja, ele está buscando uma descrição do funcionamento social, estabelecendo a relação entre solidariedade e anomia. Eu tenho, então, solidariedade, terei de duas maneiras, que será a solidariedade mecânica, e eu terei a outra que será uma solidariedade orgânica, ok? Orgânica. E essas duas solidariedades, a mecânica e a orgânica, ela tem características diferentes. O que são essas características, pessoal? São as nomias, ou seja, são as regras. Perfeito? É isso mesmo. E tanto na solidariedade mecânica eu tenho regras, quanto na solidariedade orgânica eu tenho regras. O que está acontecendo, pessoal, nessa sociedade que o nosso querido Emile Durkheim, ele acabou de perceber?
Ele percebeu simples, pessoal, ele percebeu a transição da solidariedade orgânica no funcionamento da sociedade para a solidariedade mecânica, ou melhor, da solidariedade mecânica para a orgânica, ok? O que é a solidariedade mecânica? A que povos, a que grupos ela se destina? Sociedades tribais e, além de sociedades tribais, também a sociedade medieval. E aí, a sociedade capitalista, né, especificamente, ela vai ter uma organização menos complexa. A primeira por adesão e a segunda pela questão da economia, beleza? E aí ele vai buscar entender quais são as anomias. O que seriam essas anomias? Seriam essas regras. Bom, qual a noção científica básica da sociologia? Não esquece, meu querido, ó, vamos lá. Para Emily Durkheim, o elemento é o fato social. Peraí, professor, fato social? É, meu amigo. E para o Augusto Conte, né? Fenômeno. É isso aí, você é um fenômeno social. Você é um fenômeno social, ok? Um vai trabalhar com o fenômeno e outro vai trabalhar com o fato, ok? Definição de fato social, né? Consiste em maneiras de agir. Opa! Lembra o que ele vai trabalhar? Com o que ele vai trabalhar? Qual é o seu elemento? Qual é a sua âncora? Opa! Ele colocou. Ele vai buscar entender, né? Nesse processo de transição da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, as normas, as regras. E ele vai compreender que os problemas sociais da estrutura social, né, eles se dão a forma a quê, pessoal? Ao não saber como proceder em determinados momentos. Por causa de quê? Por causa dessa transição. Perfeito, pessoal? É isso aí. E aí ele vai observar. Consiste em maneiras de agir, pensar e sentir que são externas ao indivíduo, que são investidas de poder coercitivo, em função dos quais todos tais fatos podem exercer controle, né, sobre ele. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do nosso querido fenômeno, fato social. Deixa eu só voltar aqui. Espera aí. Mais um. Como reconhecemos os fatos sociais, pessoal? Simples. A gente conhece os fatos sociais por causa de suas características. Quais são elas? Coercitividade, generalidade e exterioridade. Eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês. Coercitividade, tá? A determinação social se impõe ao indivíduo. A este só cabe reagir negativa ou positivamente. Algumas formas de coerção são legais, outras são espontâneas. O elemento coercitivo fica claro quando alguém busca comportar-se de modo diferente do grupo. Eu aprontei uma esses dias. Eu estava sem ter ali muito o que fazer em sala de aula, brincadeiras à parte, tinha muita coisa para fazer, né? E um dos meus alunos tinha o hábito de chegar assim um pouco depois do horário. Falei, vou pegar ele hoje. Né? Eu estava com um copo branco e combinei com a galera. Tá? Olhei para todo mundo e falei, vou afirmar ao colega de vocês quando chegar atrasado, ou o colega que chegar atrasado, tá? Que esse copo é verde. E daí perguntar a vocês que o copo é verde. Aí o que aconteceu? Ele relutou, discutiu, mas no final, olhando para todo mundo, se achando um pouco diferente, ele... professor, eu acho que eu estou um pouco daltônico, então concordo que o copo é verde. E a gente caiu na gargalhada e explicou para ele a situação. Bom, pessoal, esses aqui são outros elementos espontâneos. Legal. Conjunto de normas e leis que se estabelecem na sociedade que fazem o quê, meus amigos? Organizam a nossa estrutura social. Exterioridade. Os fatos sociais existem independentemente da vontade do indivíduo. Perfeito? Por isso podemos dizer que eles são objetivos. E quais são os critérios para a identificação dos
Fatos sociais, pessoal. Generalidade. Critérios para me investigar e compreender isso. Opa, vamos lá. Coercitividade, exterioridade, generalidade. Os fatos sociais não ocorrem isoladamente. Acontece com todos. Eles envolvem grandes coletividades e se repetem ao longo do tempo. Perfeito? Ir para a escola, né? Normas e leis que se aplicam a todos, né? As leis se aplicam a todos em todos os períodos da história. Beleza? É isso que Emile Durkheim está trazendo para a gente. Diante dessa perspectiva, qual o modelo causal da sociologia? Ou seja, qual é a causa? Qual é a casualidade? Ou seja, nenhum processo ele é isolado, ele é causado, perfeito? Ou seja, é tudo ligado à ação, beleza? E aí vai perguntar aqui para a gente, deixa eu virar aqui, pronto, virei. Ok, o modelo causal é o seguinte, a casualidade da sociedade é a coletividade, tá vendo essa porção de bonecos aqui, que faz o quê, pessoal? Interage ou age ou coloca-se sobre esse aqui. Compreenderam? É isso aí, tá? Ou seja, nós enquanto coletividade, nós enquanto... Opa! Outra questão interessante. É o primeiro teórico que vai falar sobre a sociedade, discutir, porque o que a gente fez aqui foi discutir a questão da sociedade, a sua relação entre o indivíduo. Beleza? Vamos lá? E diante, então, dessa perspectiva, o que é que nós temos? O que é a sociedade? Opa! Lembra? Ele foi esse camarada que explicou o que é a sociedade, né? A sociedade é uma realidade sem igual, sui generis, né? Qualitativamente distinta de mera soma de indivíduos. Espera aí, pessoal, só uma questãozinha importante. Não é a soma dos indivíduos, né? Ela é uma realidade, não é somente um elemento quantitativo, é um elemento qualitativo. Não é o juntar, o agrupar dos indivíduos. Perfeito? Ok? Né? É um todo orgânico e funcional. Né? É um elemento que nós vamos chamar de quê? De corpo social. Beleza, galera do bem? Corpo social. Né? Como as sociedades nascem? Epa, e agora eu preciso compreender como é que elas se organizam. Ela vai se organizar por meio das instituições sociais. Espera aí, professor, o que são essas instituições sociais? Né? As instituições sociais são as construções materiais e imateriais que os indivíduos sedimentam ao longo do tempo, que tem como principal função a conexão entre os indivíduos ao longo do tempo, a fim de replicar uma determinada sociedade. Não entendi, professor. Bom, é simples. Quantos eremitas você conhece? Quantas pessoas que vivem isoladas, sozinhas? Nós necessitamos de quê, pessoal? Nós temos a necessidade, ela parece que é um imã, né? Nós temos a necessidade de quê? De um conjunto de pessoas, né? Esse conjunto de pessoas vão se estabelecer pelas instituições primárias, secundárias, ok? Primárias, aonde nós estabelecemos a existência e a conexão. A primária ali, família. Primária e secundária, escola. Leis, no caso aqui, né, secundário. E cultura. Elementos que determinam o quê? Conexão dos indivíduos. Quando eu explico cultura, eu logo faço o quê? Explico identidade. Opa, peraí, professor, o que é identidade? Aquilo que torna o indivíduo único no meio do quê? Do grupo social.
né? É engraçado, você quer ser um indivíduo, mas para ser um indivíduo, você precisa ser percebido pelo outro dentro de um contexto social. Ok, galera do bem? Vamos lá? Como uma sociedade se mantém funcional? Peraí, aí é que está a questão. A funcionalidade desse organismo social, desse corpo social, desse tecido social, ela vai se dar por meio de mecanismos de solidariedade. Ou seja, solidariedade é a relação de dependência dos indivíduos de um mesmo grupo social. E aí eu tenho dois tipos de solidariedade. O primeiro que é orgânico e o segundo que é mecânico. O que está acontecendo agora? O que eu vou precisar compreender? A primeira que é a solidariedade mecânica. O que é que caracteriza, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Primeira coisinha. Funções sociais semelhantes. Funções sociais semelhantes. Você consegue identificar o grupo pelas suas funções sociais. Hoje você consegue fazer isso? Não. Isso é mais fácil em sociedades tribais, isso é mais fácil também no período medieval, onde você vai ter os grupos extremamente distintos, onde você consegue compreender isso de maneira bem mais tranquila, perfeito? Identidade maior, ou seja, eu tenho um processo de identificação maior e melhor disso tudo, perfeito? Outra coisa, formas de poder com alto grau de subjetividade. Vamos lá? Estrutura da sociedade medieval. Né? Vamos lá, primeiro eu tenho o clero, segundo eu tenho quem? A nobreza, e depois eu tenho quem? Ah, os plebeus, ok? Então, clero, tá? Você olha para o clero, tá? Há um respectum, beleza? Bora lá, galera, que a gente vai agora para a solidariedade orgânica, funções sociais especializadas, né? Diversidade de identidades. Difícil de você caracterizar. Não entendi, professor. Bom, quando você vai ao supermercado, você sabe quem é quem? O que faz? Como age? Compreendeu? Você não sabe quem é quem. Você não consegue identificar. Perfeito? Tá? Vamos lá, pessoal. Bejuti e Ravenara teorizam sobre a família. A organicidade no passado, divisão sexual do trabalho. Ok? A mecânica no presente, independência da mulher. Né? Diante dessas questões, desses dois tipos de solidariedade, tá? Já que ele definiu o que é, como é, e tipo de estrutura, organização, como é que uma sociedade se desintegra? Segundo a perspectiva de Durkheim, é por meio da anomia social, ou seja, da ausência de normas. Ou seja, essa ausência de normas incapazes, né? O estado de ausência de normas capazes de reproduzir as formas de consciência social. Ou seja, eu tenho uma consciência social coletiva. É uma consciência social coletiva que faz o quê? A reprodução dessa estrutura social. E aí ele vai começar a observar isso através de um estudo específico que ele faz sobre o suicídio, ok? Ele observa a questão do suicídio, tá? De 4 formas: egoísta, altruísta, fatalista e anômico. Tá? O que mais vai preocupar ele é o anômico. Por quê? Porque em todos os outros, no egoísta, no altruísta e no fatalista, peraí, professor, ele não se preocupa com o suicídio? Opa, a função dele não é psicologizante, ok? Ele não é psicólogo. Ele está querendo compreender como esse elemento e a causa desse elemento dentro da sociedade. Pronto. Só isso. E o que vai preocupar ele? Ó, egoísta. Redes da sociabilidade não acolhem o indivíduo, né? E esse indivíduo se isola. Mas as instituições sociais estão funcionais ou não funcionais? Estão funcionais. Ou seja, aí já é uma situação para quê? Para retirar essa pessoa do isolamento. Essa situação é da psicologia, não é um problema da sociologia. Ele não está dizendo que não é um problema, mas não é um problema da, completa aí do outro lado, da sociologia. Perfeito?
Altruísta, né? Busca o bem do grupo, indivíduo pouco valorizado. Pilotos kamikaze, né? Homem-bomba, né? Ou seja, dentro das culturas desses indivíduos, esses indivíduos são valorizados. Eu não concordo com nenhuma das duas ações, mas, ok? As instituições funcionais estão funcionais. Fatalista, né? Regulamentação social excessiva, restrição do indivíduo. Não entendi. Tá? Eu tenho regulamentação excessiva. Isso leva as pessoas a quê? Não pode isso, não pode aquilo, seu jeito de ser está errado, a sua maneira de agir está errada, a sua maneira de agir está incorreta, incoerente. Né? A pessoa se desloca. Se desloca como? Vícios. Quais vícios? Bebida, drogas. E ele vai buscar encontrar essa proximidade e aí as instituições, como segundo ele, estão funcionais. Né? Porque elas estão agindo. Eu estou falando que elas estão agindo de maneira correta, mas elas estão agindo de maneira repressiva. Agora, o que preocupa ele é o anônimo. Por quê? Porque as instituições sociais não estão funcionais. Né? Então, eu não tenho uma instituição capaz, as instituições, de produzir ou reproduzir o tecido social. E aí, nessa não reprodução do tecido social, eu tenho um problema. Pessoal, são aqui os principais conceitos que nós vimos nessa nossa aula de hoje, meus queridos. A gente definiu fato social, sociedade e instituições. Sugiro a vocês uma anotação, uma observação, uma pausa nessa aula. Vocês podem retornar aí para poder verificar alguma coisa, beleza? Sempre fica nesse vai e volta para poder facilitar a vida de vocês. Então, fato social consiste em maneiras de agir, pensar e sentir que são externas ao indivíduo, né? Que não são investidas de poder, que são investidas de poder coercitivo em uma função da qual tais fatos podem exercer controle sobre ele, ou seja, sobre os indivíduos. Sociedade, uma realidade sui generis, qualitativa distinta da mera soma de indivíduos, é um todo orgânico e funcional, funcionamento do tecido social, funcionamento da sociedade. E o que vai fazer esse funcionamento da sociedade? As normas, as regras, perfeito? E as instituições sociais? Essas instituições sociais são responsáveis pelo quê? Pela funcionalidade ou seja, ela vai dar organização, funcionalidade à sociedade. As instituições sociais são as construções materiais e imateriais que os indivíduos sedimentam. Aquilo que vai nos identificar ao longo do tempo. O que ela faz? Conexão entre os indivíduos, a fim de replicar a existência. Replicando essa existência, eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho um tecido orgânico funcional. Tendo um tecido orgânico funcional, eu tenho os elementos que agem. Se tem normas, está tudo tranquilo. Por quê? Porque quando eu tenho anomia, eu tenho um problema, porque eu não tenho como resolver esse problema. A sociedade não existe, não existem as relações, não existe família, né? Não existem processos, perfeito? Meus queridos, eu vou então, né, observando aqui os nossos últimos conceitos, perfeito? Que são mecanismos de solidariedade, são formas de propagação da coesão social que garantem a funcionalidade do corpo social. E anomia, estado de ausência de normas capazes de reproduzir as formas de consciência existentes na sociedade, meus queridos. Me despeço de vocês por aqui. Nós ficamos até aqui agora e vamos como? Para a próxima aula. Até daqui a pouco. Toma uma água, se organiza. Daqui a pouquinho a gente se vê. Forte abraço. Tchau, tchau. Fui!